A política externa dos Estados Unidos raramente se revela em discursos formais ou documentos oficiais. Na maior parte do tempo, ela se expõe nos atritos internos, nos vazamentos estratégicos e nos movimentos paralelos que, quando colocados lado a lado, contam uma história muito mais complexa do que qualquer pronunciamento público. É nesse clima de tensão silenciosa que surge o confronto político e ideológico entre Marco Rubio e Steve Witkoff, dois nomes centrais na atual condução da diplomacia americana, ao mesmo tempo em que Washington amplia sua presença naval no entorno da Venezuela, perseguindo uma terceira embarcação suspeita no Caribe. São dois acontecimentos que, à primeira vista, parecem desconectados, mas que revelam um mesmo dilema: até onde os Estados Unidos estão dispostos a ir para impor sua visão de ordem internacional. O episódio começa com divergências internas sobre a condução das negociações relacionadas à guerra entre Rússia e Ucrânia. Marco Rubio, senador influente e uma das vozes mais duras da política externa americana, defende uma postura clara de pressão contínua sobre Moscou, sem concessões que possam ser interpretadas como fraqueza estratégica. Do outro lado, Steve Witkoff, figura próxima do círculo de decisões diplomáticas e associado a esforços de mediação, aparece como um defensor de uma abordagem mais pragmática, focada em abrir canais, explorar cessar-fogos possíveis e reduzir riscos de escalada. Esse embate não ocorre em público, mas emerge por meio de reportagens, bastidores e interpretações divergentes da imprensa internacional. Enquanto esse debate se desenrola nos corredores do poder, os Estados Unidos avançam com uma operação naval que busca interceptar uma terceira embarcação ligada a atividades ilícitas próximas à costa venezuelana. A perseguição acontece num contexto já sensível, marcado por sanções, disputas diplomáticas e acusações mútuas entre Washington e Caracas. A simultaneidade desses fatos não é acidental. Ela aponta para uma política externa que atua em múltiplas frentes, combinando diplomacia seletiva, pressão militar e mensagens simbólicas dirigidas tanto a aliados quanto a adversários. A mídia de centro trata esses acontecimentos com uma lente institucional e analítica. As reportagens enfatizam o funcionamento interno do governo americano, destacando que divergências entre figuras como Rubio e Witkoff não são sinais de caos, mas parte natural do processo democrático e da formulação de políticas em grandes potências. No caso da perseguição naval, o tom é técnico e cuidadoso, descrevendo a operação como parte dos esforços contínuos dos Estados Unidos no combate ao narcotráfico e à criminalidade transnacional, evitando interpretações mais amplas sobre provocações geopolíticas. A narrativa de centro busca equilíbrio, contextualizando os fatos sem assumir intenções ocultas ou leituras ideológicas extremas, apresentando os eventos como peças de um sistema complexo que ainda opera dentro de parâmetros institucionais. Quando o olhar se desloca para a mídia de esquerda, o enquadramento muda de forma sensível. O conflito entre Rubio e Witkoff passa a ser interpretado como um reflexo de uma política externa fragmentada e, em certa medida, contraditória. Rubio surge como símbolo de uma ala mais belicista, que insiste em soluções baseadas na pressão, na confrontação e na lógica da Guerra Fria, enquanto Witkoff é retratado como alguém tentando conter impulsos que podem levar a conflitos prolongados e desnecessários. A crítica central não se limita à discordância entre indivíduos, mas questiona a coerência geral da estratégia americana. No caso da Venezuela, a esquerda destaca o risco de escalada, argumentando que operações militares, mesmo sob o rótulo de combate ao narcotráfico, acabam reforçando dinâmicas de intervenção e enfraquecendo a soberania regional. A narrativa sugere que esses movimentos alimentam tensões, perpetuam instabilidade e desviam o foco de soluções diplomáticas mais amplas. Já a mídia de direita constrói um quadro completamente diferente. Para esse campo, o embate entre Rubio e Witkoff não é sinal de desorganização, mas de um debate saudável entre firmeza e pragmatismo, com clara preferência pela linha dura defendida por Rubio. A diplomacia, nesse contexto, só é eficaz quando respaldada por força e credibilidade militar. A perseguição da embarcação próxima à Venezuela é apresentada como uma demonstração necessária de poder,
uma mensagem direta de que os Estados Unidos não toleram ameaças à segurança regional nem atividades ilícitas em seu entorno estratégico. A narrativa de direita enxerga esses movimentos como parte de uma reafirmação da liderança americana, tanto frente a regimes considerados hostis, quanto diante de aliados que esperam uma postura firme de Washington. O que une essas leituras distintas é o reconhecimento de que os Estados Unidos atravessam um momento de redefinição de sua atuação global. A guerra na Ucrânia continua sendo um ponto de tensão permanente, exigindo decisões difíceis sobre apoio militar, diplomacia e limites de envolvimento direto. Ao mesmo tempo, a América Latina e o Caribe voltam ao radar estratégico, não apenas por questões de segurança, mas também por disputas de influência num cenário internacional cada vez mais multipolar. O confronto entre Rubio e Witkoff simboliza essa encruzilhada: avançar pela via da pressão e da força, ou insistir em negociações que, embora incertas, podem reduzir riscos de confrontos diretos. No pano de fundo, permanece a questão central que atravessa todas essas narrativas: até que ponto a política externa americana consegue equilibrar poder e diplomacia sem cair em contradições internas que enfraquecem sua posição global. As operações no entorno da Venezuela mostram que a lógica da força ainda ocupa um espaço relevante, enquanto o debate sobre a Ucrânia revela o desgaste de conflitos prolongados e a dificuldade de encontrar saídas que não pareçam concessões estratégicas. Esse contraste não é novo, mas se torna mais visível num mundo onde cada movimento é amplificado, interpretado e disputado por diferentes campos ideológicos. Ao final, o que esses episódios revelam não é apenas um conflito entre personalidades ou estratégias pontuais, mas uma disputa mais profunda sobre o papel dos Estados Unidos no século XXI. Uma potência que tenta manter sua influência global, enquanto lida com limites internos, pressões externas e um cenário internacional cada vez menos previsível. A colisão entre diplomacia e demonstração de força, entre negociação e coerção, continua a definir os rumos da política externa americana, deixando claro que, por trás de cada manchete, existe uma batalha silenciosa sobre como o poder deve ser exercido e até onde ele pode ir sem gerar consequências irreversíveis.